Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém? Deus seja louvado mais uma vez, enaltecido para todos sempre. É o Senhor dos exércitos. Quero externar os meus agradecimentos à pessoa do irmão Zenil. Muito obrigado, meu filho, pelo convite e a confiança em nosso ministério. Amém? Pastor Davi, nós já conhecemos porque é da nossa convenção. E obrigado, tá, meu pastor? É um prazer estar ministrando na igreja que o pastor Davi tem presidido com muita graça de Deus e com muita sabedoria, com muita ciência. Tem crescido muito, né? A maioria desses pastores aqui acredito que reúne com o pastor, né? A glória de Deus. Eu estive pregando em outra congregação e ele estava presente, e para nós foi uma honra muito grande. Obrigado, pastor. Pastor local, Deus abençoe o senhor. Pastor Antônio esteve conosco ali numa festividade nossa, cooperando conosco. Muito obrigado. Tá? Todos os príncipes de Deus que estão aqui. Eu sou simples como vocês. Bom, aprendi assim com a Bíblia. Tá? O homem de Deus precisa de duas asas para voar: a simplicidade e a humildade. Se não tiver isso, ele não vai para lugar nenhum. É coxo dentro da casa de Deus, na beira do tanque de Bethesda. Não sai do lugar. Se não tiver humildade, não sai do lugar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu trouxe uma comitiva comigo. Veio 3 presbíteros, 2 diáconos, essa mocidade linda aí, e esposa deles estão aqui para a glória de Deus. Tá? Veio conosco o presbítero Dias, que é um amigo, o presbítero Wesley, que aqui está, amigo, o presbítero Júlio, todos eles com esposa, famílias, estão aqui. O diácono Jonathan e o diácono Eduardo, que está aqui também, para a glória de Deus. Amém? Um prazer muito grande. Amém, queridos? Para mim começar a pregar, deixa eu repetir. Eu já falei isso aqui, e onde passo eu falo, porque tem pessoas que, infelizmente, não deu 9 horas, ele vai embora, e dá um jeitinho, esquivar e dá um jeitinho de ir embora. Está entendendo? Ele só tem graça até as 9. Mas eu ensino para ele sempre, onde prego, que no relógio também há a glória de Deus. Quando você olhar para o número 1, você vai ver único, porque não tem outro, suficiente, porque não precisa de outro, e absoluto, porque Deus não aceita outro, é o número 1. Quando você olhar para o número 2, você vai ver 2 caminhos, é céu e inferno. O terceiro é conversa fiada de quem não conhece Bíblia. Inventaram agora um tal de purgatório. O purgatório que eu conheço é cachorro cheio de pulga ou gato com pulga, irmãos. Aleluia, porque na Bíblia é só 2 caminhos, é céu e inferno. Ou você sobe ou você desce. Quem concorda comigo dá glória para tirar isso aqui. Quando você olhar para o número 3, você vai ver 3 manifestações: a manifestação do Pai, a manifestação do Filho e a manifestação do Espírito Santo. Passou-se a manifestação do Pai, passou-se a manifestação do Filho. Nós estamos vivendo a última manifestação, que é a manifestação do Espírito Santo. Se você não adorou, aproveite para adorar. Está acabando a última dispensação e você ainda não adorou. Aproveite para adorar o nome de Deus que fez os céus e a terra. Quando você olhar para o número 4, você vai lembrar dos 4 evangelistas: a pessoa de Mateus, a pessoa de Marcos, a pessoa de Lucas, a pessoa de João. Mas você vai lembrar do 4º homem se manifestando dentro da fornalha de fogo. É bem verdade que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, ele está presente em todo lugar, mas manifesto, ele só se manifesta aonde tem adorador, para a glória de Deus. Entenda uma coisa aqui: quem move o mundo espiritual não é anjo, quem move o mundo espiritual é eu e você. Então, pelo amor de Deus, minha filha, quando você vai adorando, Deus vai manifestando o seu poder, a sua glória. Quem vem para adorar, quem vem para adorar. Quando você olhar para o número 5, não se preocupe. Quando você olhar para o número 5, você vai lembrar do Pentateuco, mas vai lembrar de 5 virgens prudentes. O segredo delas estava na unção. Creio que tem unção de Deus não dá trabalho para o pastor, não dá trabalho na igreja, muito pelo contrário, ele trabalha, porque a unção faz a diferença na vida de um homem de Deus. Quando fora com unção, há uma reação. É isso aí, irmãos. A unção é envolvente, não é isso? Ela vai para os ossos, ela vai para o cérebro, ela vai para a carne, ela vai para a pele. É uma roda dentro de outra roda, andando ela andava eu, parando ela parava eu.
verdade, para a glória do Senhor. Quando você olhar para o número 6 aí, meus filhos, vocês vão entender que Deus no sexto dia, Ele fez o homem, não fez para ser tapete do diabo, não fez para ser capaz, não fez para ser cavalo. Deus fez o homem para adorar a Deus, para olhar para cima e adorar a Deus. O homem não foi feito para ser dominado, o homem foi feito para dominar. Deus domina o homem sobre toda a terra, para a glória de Deus. Entendeu isso? Você está na posição de mais do que vencedor, na presença de Deus. Quando você olhar para o número 7, o diabo diz que é o número do azar, conversa fiada. O número 7 é a perfeição de Deus. Quando o 7 é Espírito de Deus, das 7 igrejas da Ásia, 7 palavras de Jesus revelado na cruz, 7 Espírito de Deus. Então fala da perfeição do Senhor. Quando você olhar para o número 8, é o número da igreja. Não é dentro de uma arca, bendizendo a Deus. É aqui dentro você tem segurança. Não saia da casa de Deus, ainda que está doendo, ainda que está chorando, gemendo, mas continue na casa de Deus. É o lugar mais seguro da terra. Quem está concordando comigo vai ver Deus chama em nome de Jesus. Deixa eu te dizer algo aqui. Veja bem, quando você olhar para o número 9, fruto teus olhos no número 9. 9 é 9 dons espirituais. Porque ultimamente, irmãos, o culto, quando tem uma profecia, quando tem uma visão, alguém bate no ombro do outro e fala: o culto foi uma bênção. É uma raridade hoje uma profecia na igreja. É uma raridade hoje uma visão da igreja. Sabe por quê? Estamos buscando carro, estamos buscando conta bancária, estamos buscando, aleluia, casa, mas não estamos buscando os dons espirituais, aleluia. Mas eu quero ensinar uma coisa para os obreiros, profetas e profetisas de Deus, que a questão tem coisa oculta. Eu não estou dizendo desta igreja, eu estou dizendo da igreja geral, de uma igreja universal. Tem coisa oculta por debaixo do tapete, que só vai ser revelado por alguém cheio do Espírito de Deus, que tem a ferramenta. Então Deus quer encher, 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 Deus quer encher. Precisamos voltar a falar em estranho do culto. Precisamos voltar a ter visão de Deus. Precisamos voltar a profetizar dentro da casa de Deus. Só quem concorda vai dando glória. Aleluia. A igreja está adorando, a igreja está bendizendo a Deus. Eu sinto Deus aqui. Eu não vim aqui esta noite para falar o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Meu Deus, eu vim para entregar a verdade de Deus. Eu vou entregar tudo que Deus me mandar aqui esta noite, para a glória do seu nome. Quando você olhar para o número 10, você vai ver os 10 mandamentos determinados por Deus para toda a raça humana. Mas quando você olhar para o número 11, você vai ver que é o número da fidelidade, porque um era traidor. Deus não conta com traidor, Deus só conta com aqueles que são fiéis. A Bíblia diz no Salmo do número 101, o versículo 6, que os olhos de Deus procuram os fiéis da terra. Deus já está procurando aqui, Deus já está procurando aqui dentro. Foi cantado aqui, vale a pena ser fiel. Cadê os fiéis de Deus aqui? Deus quer os fiéis para Ele usar. É os fiéis que Deus vai usar. É os fiéis que Deus vai usar. Bate no ombro do irmão aí, profetiza para ele. Olha os fiéis que Deus vai usar na terra. Quando você olhar para o número 2, você vai ver os teus irmãos de Israel. Vai ver os meus apóstolos, 12 com 12, 24. Quando eu falo de 24, irmãos, um dia tem 24 horas. Quando eu falo de 24, eu vejo 24 velhinhos que assistem diante do trono de Deus lá na eternidade, lá no céu. Eles são fogo puro, são velhinhos, cabelo branco, mas são pentecostal até o do teto. Coloca qualquer jovem no bolso. Aleluia. João foi chorar perto de um velhinho. Ele apontou o dedo na cara de João. João, aqui não é lugar de derrota. Eis o cordeiro aí, João. A baba cheia. Cadê quem vem para adorar? Ele não aposenta ninguém. Jesus não aposenta ninguém. Os velhos viram jovem. Os anciãos viram jovem. Na presença de Deus. O culto começa com eles. Lá no céu, o culto começa
das mãos vazias. A Bíblia diz que eles vão tirando as coroas das suas cabeças, vão prostrando até o chão e dizendo: digno és de receber a honra, de receber a glória, porque criaste todas as coisas e foram criadas para o Senhor e pelo Senhor. Aleluia, reverência total diante do trono de Deus. E nós viemos aqui para adorar. Livro de Malaquias capítulo 3, versículo de número 18. Os irmãos que têm a Bíblia não vão fugir do tema. Eu preciso percorrer a Bíblia naquilo que Deus me deu aqui esta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou querendo pregar, me ajude a pregar, me ajude a pregar, porque diz a Bíblia que quando Pedro foi pregar, a Bíblia diz que os 11 levantaram com ele. Na proporção que Pedro ia pregando, os outros discípulos iam intercedendo. Se alguém se levantar intercedendo, porque ultimamente, irmãos, é uma competição em cima de púlpito. Eu não gosto disso. É tanto estrelismo que só Deus para ter misericórdia. Quem tem que aparecer no altar não é o pregador. Quem tem que aparecer no altar é Jesus. Se não aparecer aqui, eu estou vazio. Aleluia, eu estou perdido. Então, irmãos, que desapareça eu e apareça o Senhor. Que diminua eu e cresça o Senhor. Que Ele seja louvado aqui. Deixa eu dar mais uma vez. É tanta competição. Quem prega mais, quem prega menos, quem prega mais bonito, quem prega mais feio. Só Deus para ter misericórdia. Eu não sou desse tipo de pregador. Comigo não tem competição. Eu entrego aquilo que Deus manda e acabou. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Eu não sou desses não, irmão. Eu não sou desses que eu massageio o erro de ninguém. Eu não quero aqui de forma alguma querer aplauso. Eu não sou daquele que desce do púlpito, bate no ombro do amigo e pergunta: como fui? Como foi a mensagem? Eu arrebentei. Tem umas estrelas que só Deus para ter misericórdia. Está dizendo que está quebrando tudo. Está quebrando nada, rapaz. Quem quebra o ar, que corta a lança é o Senhor dos exércitos. Só privado, todo mundo que pentecostal. Eu saio correndo bem da igreja. Tô nem aí se vai achar bonito, se vai achar feio. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz escola dominical. Tô faltando que sou uma bênção. Então veio outra vez então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Assentai-vos só se for dando glória ao nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Então outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Queridos irmãos, por favor, eu preciso da sua atenção. Eu preciso da atenção dos irmãos que estão por lado de fora. Eu preciso da atenção dos obreiros que estão aqui. Nós entramos em batalha neste momento. O mais bombardeado no culto é aquele que dirige o culto e aquele que assume o púlpito para estar pregando. Trava-se uma batalha no mundo espiritual, mas se nós estivermos intercedendo, Deus vai manifestar poder e o nome dele vai ser glorificado, porque a obra dele nesta festa está na direção de Deus. Eu precisei perguntar a Deus por causa desse tema: salvai-vos, ou melhor dizendo, salvai-os arrebatando os do fogo. Isto é uma tarefa, isto é uma ordem da parte de Deus para alguém. Arrebatai-vos aqueles que estão caminhando-se para o destino eterno, que estão caminhando-se para o abismo eterno. Ou seja, foi delegado uma tarefa para alguém. Quem é esse alguém? É a igreja de Cristo. Eu comecei a perguntar a Deus: Deus, como fazer, aleluia, para arrebatar alguns do fogo? Porque está falando também do juízo final, o juízo de Deus sobre a terra. Então a igreja precisa fazer alguma coisa para arrebatar aqueles que estão destinados à morte, que estão caminhando-se para o fogo eterno. A igreja precisa fazer a diferença. Eu comecei a falar com Deus: Deus, qual é o tema para esta noite? E comecei a chorar dentro da minha casa, e o Espírito de Deus me levou no capítulo 3 de Malaquias, e o versículo de número 18. Então
outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia. A primeira diferença está em uma pergunta. A Bíblia diz que Deus, ele fala com Abraão: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que Abraão assiste diante de Deus. Ele faz uma pergunta: porventura, Deus, o Senhor destruirá a cidade, havendo ali dentro 50 justos? E Deus responde para Abraão: não, Abraão, se ali estiver 50 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão pergunta mais uma vez: Deus, se ali faltar 5 justos e estiver 45, o Senhor destruirá a cidade? E Deus disse: não, Abraão, se tiver 45 justos, eu não destruirei a cidade. Abraão se atreve e pergunta mais uma vez: Deus, se estiver 40, o Senhor destruirá a cidade? Deus disse: não, Abraão, se tiver 40 justos, eu também não destruirei a cidade. Abraão se pergunta a Deus mais uma vez: e se houver 30? Deus fala para Abraão: não, Abraão, se estiver 30, eu também não destruirei a cidade. Ele pergunta mais uma vez: havendo 20, o Senhor destruirá? Deus fala: não, havendo 20 justo, eu também não destruirei a cidade. Abraão faz uma pergunta: havendo 10, o Senhor destruirá a cidade? Deus fala para Abraão: não, mas havendo 10 justo, eu não destruirei a cidade. Por 2 razões. Se Abraão continua intercedendo, eu acredito, irmãos, por 2 razões, que Deus não iria destruir a cidade. Parou a intercessão. Abraão pensou que pelo menos 10 justos havia dentro de Sodoma e Gomorra. Então ele para a intercessão. Parou a intercessão, a morte chega. Parou a intercessão, a destruição chega. Você que parou a intercessão, volte a interceder. Deus esta noite está procurando aqueles que outrora chorava na cabeceira da sua cama, que outrora chorava pela madrugada. Parou a intercessão, o diabo vai entrando. Parou a intercessão, o pecado vai entrando. Parou a intercessão, a frieza vai entrando. Parou a intercessão, o munanismo vai entrando. Abraão parou de interceder. Ela embaraçado. Tem pessoas se perguntando aqui: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu já não consigo mais ser o mesmo. Eu não consigo mais adorar. Outrora eu era assim, é porque parou-se a intercessão. Mas hoje, esta noite, eu estou como boca profética de Deus, como profeta do Senhor, dizendo: é tempo de voltar a buscar a presença de Deus novamente. Eu lembro-me muito bem quando Davi chegava dentro de Jerusalém. O culto, irmãos, parecia aqueles cultos fúnebres, aquela frieza. Não tinha visão, não tinha profecia, não tinha cura, não tinha milagre. Davi bate no peito e fala: alguma coisa está errada. Eu preciso buscar a arca de Deus. Eu preciso buscar. Tem pessoas que acostumam, tem pessoas que aceitam, mas tem aqueles que não aceitam. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por esse ambiente. A glória de Deus já envolveu. Deus está neste lugar. Quem tem a presença de Deus aí, quem tem a glória de Deus aí, quem tem a presença de Deus aí, vai bendizendo, vai exaltando o nome de Jesus. Não para a intercessão. Eu acredito por 2 razões. Se Deus, aleluia, se Abraão continuasse intercedendo, por 2 motivos: porque Ló ali estava, e segundo, porque Deus libera uma palavra no capítulo 5 de Jeremias. Deus libera uma palavra dizendo: Jeremias, vai e volta nas ruas de Jerusalém, andai em suas praças, buscai um homem que esteja diante de mim, para que eu não destrua a cidade. Deus reforça no capítulo 22 do livro de Ezequiel, no versículo 30, dizendo: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e que estivesse na brecha diante de mim, para que eu não destruísse a cidade. Por causa de um homem, Deus não destruiria a cidade. Só que Abraão parou de interceder. Mas eu quero louvar a Deus aqui na cidade. Continue intercedendo, obreiros, continue intercedendo. Há uma diferença entre o profeta e o sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede pelo povo a Deus. Ele vem, aleluia, com os problemas do povo. Ele passa horas ouvindo o povo, o lamento do povo. E a Bíblia diz que ele intercede a Deus pelo povo. Tem que ter intercessão
casa de Deus tem que ter intercessor na obra de Deus. Veja bem, a primeira diferença que nós precisamos fazer, jovens diferentes para fazer a diferença, é o tema que nós vamos ministrar aqui esta noite. Jovens diferentes para fazer a diferença em um tempo de crise. Observe bem, estamos vivendo um tempo de crise, um tempo de sequidão espiritual. O povo está indo para o fogo eterno, estão caminhando cego para o fogo eterno, e Deus está gritando pelo remanescente, Deus está gritando por uma juventude, Deus está gritando por pastores e profetas de Deus que fale a verdade, que fale que tem céu, mas que também tem o inferno, fale que existe Deus, mas também existe o diabo, fale que existe a vida, mas também existe a morte. Deus está levantando uma geração que fale a verdade, que prega a verdade, que vive a verdade na presença de Deus. Em Israel, se tem aqui dentro esta noite, vai adorando, bendizendo o nome de Jesus. A primeira diferença está numa pergunta, a segunda diferença está na localidade. Para onde vão os ímpios e para onde vão o justo? À luz da Bíblia, eu entendo que o justo ele vai subir, o ímpio vai descer. Está revelado na Bíblia. Salomão disse que o caminho do inferno fica para baixo, mas o caminho do céu Jesus abriu e é para cima. Revelado na cruz as duas naturezas, a natureza divina apontando na estaca de cima. Havia 4 pontas na estaca. A cruz havia 4 pontas, uma apontando para todas elas apontavam para os 4 pontos cardeais: norte, leste, sul e oeste. A ponta da cruz apontando para cima revela a natureza divina. A ponta da cruz apontando para a direita revela a porta aberta. Para isso, vida eterna, aquilo que Jesus abriu, ninguém fecha, a porta está aberta. É por isso que eu falo, quando ele diz está dito, quando ele prediz está predito, quando ele decreta está decretado, quando ele assina está assinado, quando ele faz está feito, quando ele cura está curado, quando ele renova está renovado, quando ele levanta está levantado, quando ele diz está dito, quando ele decreta está decretado. Para a glória de Deus, quando batiza está batizado. Ninguém vai tomar o seu lugar, ninguém vai tomar a tua vez, ninguém vai tomar. Deus te levantou jovem, ele aceita você do jeito que você é, e ele vai te usar do jeito que você é. Quem pode adorar a Deus, quem pode bendizer o nome que acima de todo nome, a palavra tua saio. Eu estou sentindo a loucura de Deus aqui, eu estou começando a sentir algo sobrenatural sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Cadê os que vão subir? Jesus olha para a face dos discípulos no capítulo 14 de João. Jesus, ele olha para a cara de Pedro, para a cara de João. Os discípulos estão abatidos, estão cabisbaixo, angustiados. Aí Jesus bate no ombro deles e fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou e vou vos preparar lugar. E se eu for vos preparar lugar, eu virei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Paulo vem reforçando na carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com trombeta de Deus e com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos que ficarmos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Paulo reforça dizendo: eis que vos digo um mistério, que nem todos nós iremos, mas seremos semelhante a ele. Aleluia. Jesus vem reforçando dizendo: eis que veio sem agora, guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo reforça dizendo: aquilo que os olhos não viu, o ouvido nunca ouviu e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou na eternidade. Isso fala do arrebatamento. O justo vai subir, o ímpio vai descer, o ímpio vai descer, o justo vai subir. Cadê a igreja
vai subir, vai morar na eternidade. Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado bem antes da fundação do mundo. A porta está aberta, é a ponta apontando para a direita, o lado direito de Jesus, porta aberta, vida eterna. Ah, meu Deus, está chegando o momento, já se ouve o soar da última trompeta de Deus. Vai soar a trompeta e a igreja vai subir, aleluia. Só que tem uma coisa, Deus não vai dar esta multidão que está nos Maracanã, que está nos estádios de futebol, servindo o diabo. Deus não vai dar de bandeja para o diabo, Deus não vai dar de bandeja para ele. Sabe quem Deus está procurando para arrebatar, para fazer uma diferença em esse tempo de sequidão? Deus está procurando você, meu filho. Deus está procurando você, Pedro. Deus está procurando aqui no altar. Deus está procurando alguém disponível. Deus está procurando ali. Deus está procurando aqui. Deus está procurando em mim. Deus está procurando aqui dentro. O diabo não vai levar de bandeja, o diabo não vai levar de graça. Vai descer uma cachoeira de poder sobre os crentes pentecostais. O último avivamento está por mim. O último avivamento está por mim. Quem sabe começa hoje. Quem sabe começa hoje aí, crente. Quem sabe começa hoje aí. Enquanto ela vai levantando a mão direita em reverência, a pessoa do Pai vai recebendo, vai recebendo. Pode começar hoje, vida. Pode começar hoje aqui. A onda está envolvendo. Há uma onda de poder dentro da igreja. Há uma onda de poder no santuário. Já estou vendo pessoas adentrando no mundo espiritual comigo. Já estou vendo pessoas adentrando no mundo espiritual. Vai recebendo pela palavra, vai recebendo diferentes para fazer a diferença. É um tempo de crise, diferentes para fazer a diferença. É um tempo de crise. Deus não vai deixar o diabo levar de bandeja, não vai. Ele vai perder. O último avivamento está vendo aí, está vindo aí, está vindo aí, está vindo aí. Vai te alcançar, vai te encher, vai te envolver. Só quem quer receber essa noite, a portuguesa sai, olha a mamara sai, olha a macamarasca, olha a mamara jogar. Deus vai encher a tua vida. Eu quero parar a mensagem por alguns minutos agora. Eu estou vendo algo sobrenatural. Eu estou vendo uma reunião de vocês, entre vocês. Eu estou, o pastor local, convidando a sua pessoa, hoje é meu, e mais uma outra equipe, convidando o pastor presidente. Eu vejo vocês entrando em uma imobiliária. Eu vejo uma placa, eu vejo vendo.